Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar... A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, mais uma vez aqui, presbítero Andrei, né, uma grande honra poder estar com vocês aqui, mais uma pré-aula do nosso CAPED RP, né? E louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, prezados professores, superintendentes, né? E demais irmãos que estão envolvidos com o aprendizado, com a educação cristã. É uma honra poder estar aqui mais uma vez compartilhando aí essa pré-aula, né? E eu tenho a certeza que isso vai edificar muito as vossas vidas. Queridos, a lição que nós vamos aqui trabalhar nesta pré-aula é a lição de número 5, cuja a data aqui é 2 de fevereiro, né, de 2020. O tema desta lição é a unidade da raça humana. Eu quero lembrar dos irmãos que nós estamos trabalhando nesse trimestre com o tema, né, a origem, a queda e a redenção da raça humana. Um tema de grande relevância, um tema doutrinário, né? E também um tema que nos traz muita esperança. Nós já passamos aqui, né, pela criação de Adão, né, o primeiro homem, logo em seguida a criação de Eva. Nós já aprendemos aqui, né, que ambos foram criados por Deus. Em seguida nós ainda aprendemos também sobre a natureza da raça humana e ainda os atributos, né, que possui o homem e a mulher. E na aula de hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre a unidade da raça humana. E eu tenho certeza que nós seremos edificados de uma forma toda especial através desta lição. O textual dessa lição nos diz assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Malaquias capítulo 2, versículo de número 10. A verdade prática vai nos dizer assim: apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. A leitura bíblica em classe encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versos 22 ao verso de número 28. Queridos, o ponto alto, o ponto relevante desta lição aqui é apresentar aos nossos alunos, né, aos nossos irmãos na nossa escola bíblica, que toda a raça humana ela veio à existência a partir de um único tronco. Esse tronco, ele tem por nome Adão e Eva, do qual é o pai de todos os seres humanos. Todos aqueles que vieram à existência, eles partiram deste princípio, né? E nós vamos aqui discorrer, irmãos. Eu creio que talvez você esteja se perguntando, né, mas qual a finalidade, qual o objetivo de trazer esse ensinamento? Nós vamos entender durante esta aula que há muitos falsos ensinamentos concernente à unidade da raça humana, inclusive com um propósito, né, de abolir ou descrer em Deus, né? Abolir a existência de um ser soberano, criador de todas as coisas. Haja vista, queridos, que a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Sendo assim, há muitas teorias, há muitos argumentos, dos quais nós vamos aqui citar alguns deles, que têm sido difundidos hoje nos meios acadêmicos, universitários e no colégio secular. Eu tenho certeza que, embora talvez em nossas salas, né, estejam pessoas mais adultas,
mas temos jovens, filhos desses irmãos que estão num colégio, numa universidade e com certeza estão se deparando com ensinamentos que são contrários aos pilares da nossa fé cristã. Amém? Bom, nós vamos aqui destacar alguns pontos importantes, né, nesta lição. O nosso intuito aqui, o nosso propósito não é entrar nos pormenores e detalhamentos, né, que se estendam, mas aqui explanar os pontos mais importantes e relevantes. Eu quero lembrar aos irmãos que toda lição ela tem um ponto prático, né? Ela tem uma aplicação prática, e eu tenho para nós que o primeiro tópico que nós vamos tratar sobre a unidade da raça humana, ele vai falar um pouco aqui sobre essa criação, né? Sobre as gerações posteriores a Adão. O segundo ponto, nós vamos falar sobre a unidade linguística, né? Da onde surgiram os idiomas, as falas, as línguas. E este último tópico, que é o tópico de número 3, é onde eu tenho para mim aqui um ponto de aplicação prática. Por quê? Porque é nesse último tópico que nós vamos falar sobre a unidade com Cristo. É uma palavra de esperança, é uma palavra que nos traz alegria, porque ela fala sobre a nossa restauração, fala sobre o religamento do homem que outrora estava caído com o seu Criador, o Deus soberano que fez os céus e a terra. Amém? Então são esses 3 tópicos que nós vamos tratar aqui nesta pré-aula. Tá? O objetivo geral é esclarecer que toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Amém? A nossa introdução, ela vai dizer assim, no segundo parágrafo: a unidade genética da humanidade traz uma implicação doutrinária muito importante. No primeiro Adão, todos pecamos e fomos destituídos da glória divina. Bom, não há como negar esta realidade, esta verdade, né? Nós cremos, irmãos, que a palavra de Deus é a revelação divina, né, para o ser humano, para o homem, para toda a raça humana. E ela vai nos dizer que por causa do pecado de um só homem, né, ou seja, a desobediência de um só homem, passou também a morte, o pecado a todos os homens. Então, exatamente nesse ponto aqui é que o autor, lembrando, né, o nosso querido pastor Claudionor Corrêa de Andrade, né, o comentarista desta revista, desse primeiro trimestre, ele diz que esta unidade genética, né, ela trouxe grandes e sérias implicações. E nós vamos ver isso no tópico de número 3. E com certeza, aqui no tópico 3, uma palavra de esperança, de restauração e reconciliação. Amém, queridos? Bom, vamos lá. O tópico de número 1, a unidade racial do ser humano. O primeiro subtópico vai dizer assim: a origem divina do ser humano. Eu gostaria de ler aqui, nós vamos aqui basear toda esta lição praticamente em 3 textos importantes. Tá? E eu gostaria que você anotasse isso como referência. Tá? Isso é muito importante. O primeiro deles é Gênesis, capítulo de número 3, o verso de número 20. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Ou seja, a palavra de Deus nos deixa bem claro, o único ser humano que foi criado, né, ele não foi concebido de uma mulher, foi Adão. Porque o seu nome mesmo, nós já aprendemos isso na primeira aula, mas é bom nós resgatarmos, o seu nome significa aquele que veio da terra, ou aquele que olha para os céus, aquele que olha para cima. Ele foi o único, né, da espécie humana criada por Deus
né, do pó da terra. Já a sua mulher Eva, nós também aprendemos isso na lição de número 2, a Bíblia vai nos dizer que ela foi criada e formada a partir da costela de Adão. E aqui o texto deixa bem claro que era a mãe de todos os viventes. Tá? O texto ele é muito claro, né? Isso refuta, né, muitas teorias que filósofos, antropólogos e naturalistas vêm difundindo ao longo de décadas, né? A teoria chamada teoria da evolução, há inclusive um paralelo, né? Criacionismo e evolucionismo, e a Bíblia ela nos deixa muito claro que isto é um ato criativo, foi um ato da criação, não é um ato de evolução. Então isso é importante os irmãos deixarem isso muito claro na aula de número 5, tá? Que este primeiro casal é fruto, é resultado da criação do soberano Deus, Criador dos céus e da terra. O outro texto está aqui ainda na lição na leitura bíblica em classe, Atos do capítulo 17, verso de número 26, diz assim: e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Amém, queridos? Eu acredito que este texto, né, este versículo, esta referência por si só ela dispensa outras interpretações, outros entendimentos. O texto aqui ele é muito claro, né, diante das regras de hermenêuticas, né, algumas passagens se faz necessário uma interpretação tipológica, outros ainda uma interpretação figurada ou alegórica, mas esse texto não nos resta outra interpretação a não ser a interpretação literal de um único só homem. Deus fez toda a geração dos homens. Amém? Bom, o primeiro subtópico vai dizer assim: a origem divina do ser humano. É importante, irmãos, aqui nós resgatarmos, né, aqui é uma parte da teologia, que os campos da teologia que se chama antropologia, ou seja, o estudo sobre o homem. É importante nós entendermos que em Gênesis capítulo 1, o verso número 26, quando o texto vai dizer que Deus, né, inclusive na primeira pessoa do plural, ele vai dizer: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Aqui nós aprendemos grandes verdades. A primeira delas é, primeiro, que o homem foi criado por Deus. Não é produto, não é fruto da evolução, como diz alguns teólogos, tá? Ou seja, primeiramente, Deus foi o criador do homem. Em segundo lugar, vai nos dizer o texto sagrado que o homem foi criado à sua imagem e à sua semelhança. Quando o texto fala imagem e semelhança de Deus, não significa dizer que o homem ele é criado em suas três partes, corpo, alma e espírito, semelhante a Deus, porque Deus ele não é corpo. A Bíblia vai dizer que Deus ele é espírito, ele não é carne, ele é espírito. Mas logo então, o que é semelhança e imagem? O homem foi criado, queridos, segundo a imagem moral, a semelhança moral, intelectual. O homem foi criado um ser dotado de capacidades de discernir, capacidade de escolher. O homem foi dotado de uma capacidade de se relacionar. Eu chamo a atenção aqui, né, para os irmãos, que isso nos revela que não somente o homem, mas o Deus a quem eu e você nós servimos, apesar de ser um Deus soberano, um Deus onipotente, um Deus onisciente, um Deus onipresente, é um Deus de relacionamento. Ele criou o homem para se relacionar com Ele, não criou o homem para viver aí à deriva, como alguém que não tem um pai, um responsável. Mas nós vemos aqui que o homem foi criado, né, segundo a imagem e semelhança de Deus, por esta razão,
por ser um ser pessoal, o único ser criado por Deus, dotado dessa capacidade e inteligência. Amém, queridos? O subtópico de número 2 vai falar um pouco aqui, né? Aqui nós falamos um pouco sobre a origem divina do ser humano. Origem divina, queridos, não quer dizer que o homem ele é divino, tá? O homem, apesar de ser a coroa da criação, né? Por mais que ele seja um ser dotado de capacidades, inteligência e tudo mais, ele não é um ser divino, como prega algumas seitas. O homem, ele foi criado em imagem e semelhança de Deus, ele é a coroa da criação, mas ele é um ser humano, não é Deus. Tá? Ele não possui as prerrogativas de Deus, ele não possui. Tá? Então, por mais que ele possa se desenvolver, jamais ele atingirá esse nível, até porque o homem é um mero mortal e Deus, ele é o eterno Criador dos céus e da terra. Bom, o subtópico 2 vai falar um pouco sobre a unidade racial do ser humano. Logo, existe apenas uma única raça humana, né? O comentarista aqui vai dizer que o racismo, por conseguinte, é uma distorção maligna do ensino bíblico quanto à unidade genética do ser humano. Ou seja, não existe, irmãos, várias raças, não existe vários tipos de ser humano. O que existe é etnias, culturas diferentes. Mas Deus, ele criou, né, um único ser humano. E nós vamos ver aqui logo após, no subtópico 3, a unidade psicológica do ser humano, vai deixar isso muito claro. Que embora nós tenhamos tutores diferentes, ou participamos de clãs diferentes, de culturas, de etnias, de regiões culturais diferentes, né? Já é um consenso na ciência que possuímos dentro de nós, porque o ser humano ele não é formado apenas de corpo, mas alma e espírito, há dentro de nós uma alma, né? Que é exatamente o que a psicologia ensina. A psicologia, né, vem de duas palavras, que é psique, que significa mente ou alma, e logia, que é estudo. Ou seja, essa área visa estudar e entender os comportamentos do ser humano, tá? Bem como também a alma e a mente da raça humana. E aqui deixa isso muito claro, tá? Essa questão de racismo, irmãos, nada mais é do que um levante do maligno contra a coroa da criação. A palavra de Deus nos diz que a nossa luta ela não é contra a carne e nem o sangue. A Bíblia vai dizer que ele é contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Ou seja, quando há em várias partes, né, do mundo essa guerra, esse conflito racial, tenha isso em mente, traga isso para a sua sala, reflita com os seus alunos sobre essa questão racial, né? Houve inclusive uma que ficou muito marcada na história da humanidade, né? A questão racial ali no tempo dos nazistas, quando eles intentaram destruir seres humanos que eles consideravam ser uma raça inferior e assim formar, né, uma nova humanidade apenas de pessoas de raças superiores. Irmãos, isso é um grande exemplo, né? Nós temos outros ainda mais recentes, né? Em várias partes do mundo, na América, na Europa, né? Isso tudo só tem um ser por detrás de tudo isso. E a Bíblia vai dizer que este ser ele é o inimigo das nossas almas, porque Deus não criou um ser humano superior e outro inferior. Deus criou todos iguais, fluindo de um único tronco, de uma única matriz. Isso deve ficar bem claro em nossa aula durante a lição de número 5. A única matriz do qual descendeu toda a raça humana chama-se Adão e Eva.
Resumindo aqui, amados, esse primeiro tópico, né, eu quero aqui resumir aqui sobre a questão da unidade da raça humana. Nós estamos aqui para trazer pontos relevantes, então eu quero dizer aqui, primeiramente, que nós entendemos que a origem do homem não é uma obra do acaso. A origem do homem não é uma obra espontânea da natureza, mas a origem é divina no que diz respeito de seu Criador. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante é que toda a espécie humana, toda a raça humana descendeu exatamente desse casal, Adão e Eva. E, mais ainda, toda a raça humana contém uma única unidade psicológica. O que quer dizer isso? Que em toda a humanidade há os mesmos apetites, os mesmos desejos, as mesmas tendências da alma, o mesmo anseio da alma, seja ele brasileiro, seja ele japonês, seja ele qual for a sua cultura, a sua etnia, a sua língua, todos eles têm um único desejo, uma única tendência na sua alma. Isso prova que toda a raça humana descendeu de um único casal. Bem, a síntese desse tópico, irmãos, diz assim: a origem divina do homem, a sua unidade racial e psicológica corroboram a unidade humana. Amém, queridos? Eu disse aos irmãos que traria aqui apenas algumas teorias, só para os irmãos entenderem da necessidade e importância desse primeiro tópico. Há uma teoria chamada autoquitonismo. O que prega essa teoria? Ela prega que o ser humano, a raça humana, ela surgiu naturalmente da Terra. Ela foi surgindo e pior ainda, essa teoria prega que ela surgiu não na Ásia Central, no Oriente Médio, mas sim aqui na América. Foi Florentino, um naturalista, um antropólogo argentino, que difundiu essa teoria, coisa que nunca foi provada, e nunca foi firmada em um consenso entre os cientistas. E a outra dela é a teoria dos quadamitas. Essa teoria vem pregar e dizer que houve várias criações instantâneas durante a criação do homem, ou seja, não foi em um único lugar, em um único momento, em um único espaço, mas em vários lugares. Todas teorias, irmãos, que não há fundamento, tá? Então deixe isso claro, porque muito provável que tenha na sua sala um irmão, uma irmã que esteja cursando um curso superior, uma faculdade, uma universidade, ou que tenha filhos que estão na escola. Então nós precisamos deixar que a nossa única regra de fé e prática é as Sagradas Escrituras. No tópico 2, irmão, nós vamos falar aqui um pouco sobre a unidade linguística original da humanidade. São 3 tópicos aqui, que nós vamos, 3 subtópicos, no caso nós vamos discorrer aqui. O primeiro sobre a língua original da humanidade, o segundo é a confusão linguística em Babel e o terceiro, indícios da linguagem primitiva. O que é importante nós deixarmos claro aqui, irmãos, nesse segundo tópico? Eu quero inclusive fazer a leitura desse texto, que ele é um texto base para esse subtópico. É o texto de Gênesis, capítulo de número 11. O verso de número 6 vai dizer assim: e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, isto é, o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. A passagem que nós acabamos de ler aqui trata-se exatamente, irmãos, do episódio pós-dilúvio, após Deus exterminar ou acabar com a raça humana, salvando apenas Noé e toda a sua família. A Bíblia vai nos dizer que após Noé descer ali do Monte Ararat, juntamente com seus filhos, Sem, Cã e Jafé, a Bíblia vai dizer que eles ali estavam intentando o mal. Eles intentaram, de uma forma
muito prepotente e arrogante se levantarem contra Deus, mostrando a magnitude que eles não dependiam de Deus ao criar uma torre, ao edificar uma torre, a fim de que eles não se espalhassem pela terra. O propósito era que eles vivessem juntos, né? Eles vivessem e morressem ali juntos, né? Mas o que estava por detrás disso, porque Deus, irmãos, ele antes de julgar a prática, ele julga os intentos, as motivações, né, que são vistas por Deus, como disse Deus ao profeta Samuel: vocês veem, ou melhor, Samuel, você vê o exterior, você vê o aparente, eu, porém, olho para o coração, aquilo que está por detrás daquela prática e daquela atitude, aquilo que aonde nasce a origem de todas as coisas. Então Deus viu isso, e aqui o texto é muito claro. O texto diz que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Tá? Talvez pode ser que surja, irmãos, né, durante a aula, mas qual era a língua? Qual era o idioma falado? Né? A Bíblia não nos dá referências, né, sobre a língua da qual foi ali difundida no início, na criação de Adão e na criação de Eva. O que deixa bem claro é que eles conversavam, eles falavam. Tanto é que Deus passava todos os dias, na virada do dia, e conversava com Adão e Eva. E mesmo após o dilúvio, né, nós não temos referências, né, de qual era o idioma. A única coisa que nós sabemos é de que todos eles tinham um único idioma, tinham uma única fala, e eles se comunicavam, se entendiam tão bem que intentaram fazer uma torre, e o próprio Deus disse: nada mais há que possa impedi-los, porque eles acordaram entre si, e eles unidos, né, num único propósito, nada os poderia parar. E foi exatamente nesse ponto que Deus se manifestou e desceu até a terra para confundir ali as línguas. E nós vamos falar aqui agora sobre isso no subtópico 2. É exatamente aqui que vai falar a confusão linguística em Babel. É importante nós sabermos, irmãos, que, de acordo com o comentarista, pastor Claudionor de Andrade, no seu livro de apoio, ele cita ali que há em torno de 7.000 línguas diferentes nos 4 cantos da terra, entre línguas, dialetos, né, e outras repartições. Então existe uma variedade imensa. Isso prova, né, que há modificações, que há mudanças, né, alterações nos idiomas, né? Se nós pegarmos aí um exemplo, a língua portuguesa 500 anos atrás, né, do que é a língua portuguesa hoje. O fato é que alguns teóricos, né, alguns até chamados pseudocientistas, vão dizer que assim como a teoria, né, do evolucionismo prega que o homem ele foi resultado ou produto, né, de uma obra do acaso, de uma explosão, né, de uma obra aleatória, eles vão também pregar e dizer que a diferenciação dos idiomas surgiu também do acaso, surgiu também de uma obra espontânea, e a partir daí foram se evoluindo, né, e surgindo as novas línguas, coisa que nunca pôde ser comprovado cientificamente, né? E nós, irmãos, temos a responsabilidade de manter a inerrante, a infalível e fiel palavra de Deus como sendo a nossa maior autoridade nesse assunto. Aliás, a Bíblia, ela contém princípios para todos os assuntos concernente a toda a obra criada por Deus, inclusive a coroa da criação, que é o ser humano. Então a Bíblia nos deixa bem claro, irmãos, que aqui foi exatamente aqui nesse ponto
aonde o homem intentou aquele projeto maligno, diabólico, né, que foi uma afronta contra o próprio Deus, foi exatamente aqui que Deus disse: desçamos e confundamos a língua dos homens. É o que nós chamamos da glossolalia, né? Ou é a diversidade de línguas, né? Aqui, porque enquanto depois dessa confusão de línguas, um pedia tijolo, o outro não compreendiam, e aí foram-se aos poucos se separando. Percebam, irmãos, que o projeto de Deus era que o homem crescesse, frutificasse, povoasse a terra. E aqui o intento desse grupo de homens que veio aqui pós-dilúvio, intentaram ficar presos ali numa única região, ou seja, viverem ali e morrerem ali, ao passo que a vontade de Deus era que eles se dispersassem. E quando eles não fizeram, Deus interviu, porque disso dependia o plano de salvação para a minha vida e para a tua vida. Amém, queridos? E um paralelo que nós fazemos apenas para nós fecharmos aqui, é que nesse ponto o Senhor veio e confundiu as línguas, a fim de que aquele intento maligno não prosseguisse adiante. Nós vemos uma vez mais Deus descendo, agora não para confundir as línguas, mas para trazer entendimento, aonde nós chamamos ali no dia de Pentecostes, em Atos capítulo de número 2, a Bíblia vai dizer que ali o Senhor desceu, agora não para confundir as línguas, mas para dar entendimento, para que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo pudesse alcançar povos, línguas, tribos e nações as mais variadas debaixo dos céus. Glória a Deus por isso, aleluias. Eu tenho certeza que isso é muito edificante para as nossas vidas. Amém, queridos? E o último subtópico, né, vai dizer sobre os indícios, né, da linguagem primitiva, né? Isso já está também nos meios de pesquisas, né, e eles já entenderam, chegaram a esse consenso que há algumas particularidades entre um idioma e outro, as semelhanças, né, entre palavras e algumas coisas que convergem e apontam exatamente para esse dia que foi o dia, ou no caso aqui, né, a confusão da Torre de Babel. Amém, queridos? Eu creio que para esse tópico 2 é o suficiente esses comentários. O que precisa ficar claro é, irmãos, que a unidade linguística, né, da raça humana, ela surgiu exatamente nesse momento da história. Nós não temos relatos bíblicos antes do dilúvio sobre a diversidade de línguas e idiomas. Nós não temos relato bíblico. E a Bíblia vai nos dizer que as coisas reveladas são para nós, as coisas encobertas é para o Senhor. Então, se não está revelado, não é para nós. O que nos foi revelado pelas santas e sagradas Escrituras é que a diversidade de línguas surgiu aqui na Torre de Babel. Assim se diz assim: houve uma língua prímiva, isso está claro. Houve uma língua primária, houve uma língua primitiva, uma língua única, falada em todos os habitantes da terra. É certo que ainda o globo terrestre, toda a terra, não estava povoado, mas ali naquele núcleo, naquela região onde existia a espécie humana, a raça humana, havia uma língua prímiva, seguida de uma confusão linguística, mas é possível perceber seus indícios nos diversos idiomas presentes. Amém, queridos? Vamos então aqui para o último tópico, né, que é o tópico de número 3. E aqui nós vamos, como eu falei no início da aula, desta pré-aula, aqui é uma palavra de esperança, porque há uma unidade racial na criação, né? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, uma unidade racial aqui, a unidade divina, né? Melhor dizendo. A unidade racial diz respeito à posteridade.
ou seja, todos os seres humanos que vieram depois de Adão e Eva. Agora, há também, né, uma unidade genética, eu posso assim dizer, concernente à condição espiritual do homem. Lembremos que o homem constituído de corpo, alma e espírito, ele ficou marcado na sua história, inclusive é tema de toda a revista, né? A lição, toda a revista vai tratar sobre a origem, sobre a queda e sobre a redenção do homem. E aqui no subtópico 3 nós vamos fazer uma correlação aqui, né? Não somente sobre a unidade racial, mas também a unidade psicológica, a unidade genética e espiritual do ser humano. E eu quero ler aqui com os irmãos Salmo de número 51, o verso de número 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Nós precisamos, irmãos, deixar muito claro isso. Tá? Isso é um ponto fundamental da nossa fé cristã, isso é um dos pilares, né, da nossa crença, né, do nosso credo, que a ligação, né, que o ser humano tem com Adão não se dá unicamente pela faceta racial e linguística, mas também pelo pecado. Né? O salmista aqui, no caso Davi, ele vai dizer bem claro: em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, nós precisamos entender aqui nesse texto que nós temos sim, irmãos, uma ligação com Adão. Né? Nós temos sim uma ligação com Adão no que diz respeito ao pecado, no que diz respeito à sua desobediência. Né? Nós vamos observar aqui em alguns textos, né, dentro aqui desses subtópicos, que há uma relação entre toda a raça humana, né, pós-Adão, com o pecado e a desobediência dele. Mas a palavra de esperança que nós comentamos no início da aula é esta: assim como Adão, o primeiro homem criado, né, do pó da terra, a Bíblia vai dizer, assim como ele foi criado, ele se tornou alma vivente, há também um segundo Adão, o qual foi feito espírito vivificante. Ou seja, o primeiro Adão, vai nos dizer a palavra de Deus, que ele trouxe a morte, ele trouxe a condenação. Ou seja, toda a raça humana estava isolada, ou ela estava debaixo de uma condenação, ela estava debaixo de um juízo de Deus. Não havia esperança para o homem. Mas louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, que segundo a sua presciência, Ele já havia preparado o livramento, a salvação e a redenção da raça humana. Quem sabe o adversário das nossas almas pensou ter surpreendido a Deus, né? Ou feito com que Deus perdesse essa batalha, essa guerra, quando ele induziu o homem ao erro, ao pecado. Ele estava muito enganado, porque o nosso Deus, a Bíblia vai dizer que ele já havia preparado o cordeiro, que já foi morto, havia sido morto antes que o mundo fosse formado. Louvado seja Deus por isso. Aleluias. O texto vai dizer assim, irmãos, no primeiro tópico, o pecado universal de Adão. O que diz o pecado universal de Adão? Esse primeiro tópico aqui, ele vai dizer a respeito, irmãos, de que todo ser humano, após Adão, está encerrado debaixo dessa condenação. Vamos acompanhar o texto aqui para ficar mais claro, né? Nós temos aqui a nossa, o livro base, né? O texto base da nossa crença é a Bíblia Sagrada. E observe, leia isso em sala de aula. Romanos capítulo de número 3, o verso de número 23 vai dizer assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Simplesmente é uma determinação do juízo de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que as bases do trono de Deus são justiça
e verdade, juízo e misericórdia. Ou seja, a justiça de Deus, o juízo de Deus determinou isso, que por causa da desobediência de um só homem, o pecado e a morte passou a todos os homens. Isso foi determinado pela justiça de Deus. Nós não vamos entrar aqui nos pormenores, né? Houve julgamento para a serpente, houve um juízo para o homem, houve um juízo para a mulher, houve um juízo para a própria natureza, para a própria terra. Ou seja, isso foi determinado por Deus. Então nós precisamos ter essa compreensão, queridos, que em Adão nós fomos formados debaixo ou encerrados do pecado e da condenação eterna. É por isso que o autor aqui ele traz esse título, né? O pecado universal de Adão. Por que universal? Porque esse pecado atingiu toda a humanidade. E não somente toda a humanidade de sua época, do seu tempo, não. Toda a humanidade pós-Adão. Então, em Adão, né, no primeiro Adão, todos nós somos pecadores. E o texto lá de 1 João, capítulo 1, verso de número 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Percebam que ele cita, né, o texto é bem claro, se dissermos que não temos pecado, pecado no singular, não é no plural, tá? Já o verso posterior vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, né? O entendimento que se tem desse texto é que quando ele fala pecado no singular, ele está se referindo ao pecado de Adão, ao pecado original, ao pecado que nós atraímos, né, pela justiça e pelo juízo de Deus. E já no verso posterior, se nós confessarmos os nossos pecados, diz respeito aos pecados praticados. Amém, queridos? Para esse subtópico, acho que é o importante e relevante nós afirmarmos isso, né? A universalidade do pecado. E agora o subtópico 2 vai dizer as consequências universais do pecado de Adão. Quais foram as consequências? Nós já citamos aqui, nós comentamos que houve consequências ou juízos para a mulher, para o homem, para a serpente e para a terra. Mas quais foram as consequências, né? Inclusive o autor faz questão de citar consequências universais. Por quê? A primeira consequência do pecado de Adão foi a morte. Morte no sentido de separação, né? Ou seja, a pior consequência que um ser humano, um ser da espécie humana, pode ter é a separação entre ele e o seu Criador. Então a primeira morte que atingiu Adão após o pecado foi a separação, a morte espiritual. Então esta é a primeira consequência. A segunda consequência foi a morte física. Porque nós entendemos que Deus não projetou o homem para morrer. Deus não destinou o homem para a morte, para a destruição. Mas Ele o destinou para a eternidade, para viver uma vida imortal. Mas por causa do seu pecado, a Bíblia vai dizer que Ele trouxe a morte e a condenação a todos os homens. Há um texto que eu preciso ler com os irmãos, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, que vai dizer assim, capítulo de número 15, verso de número 45. Assim como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. Verso 47. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Ou seja, o primeiro Adão, ele trouxe a morte, ele trouxe a separação. Morte no sentido de separação é a pior consequência que o ser humano poderia obter, a separação com o seu Criador.
e a morte física. Por isso que todos que nascem, né, é certo que há algumas exceções, né? A Bíblia nos dá um relato aqui de que 2 homens não provaram desta morte, né? A Bíblia vai dizer sobre Enoque, que andou com Deus, e vai também fazer referência de Elias. Mas com exceção desses, todos eles viveram essa experiência comum entre os homens, que é a morte, né? Onde o corpo volta para o pó da terra, né? E o espírito volta para Deus. Mas agora, irmãos, há uma esperança, louvado seja Deus, que não ficou no primeiro Adão, como nós acabamos de ler aqui. O primeiro Adão foi feito alma vivente, mas o último Adão em espírito vivificante. Veja bem, em Jesus Cristo, o segundo Adão, todos podemos ser salvos. Todos podemos ser salvos. Assim como nós fomos predestinados no primeiro Adão, a morte e a condenação eterna, Deus nos deu a liberdade, Deus nos deu o escape, Deus ele nos deu o livramento no segundo Adão. No segundo Adão faz referência a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que não foi feito alma vivente, mas espírito vivificante, em que não se encontrou pecado, em que não se encontrou engano em seus lábios. A Bíblia vai nos dizer que nele, em Jesus Cristo, eu e você temos acesso à vida eterna. Em Jesus nós temos hoje acesso novamente a sala do trono, aquele que nos criou. Louvado seja Deus por isso. Reflita com isso na sua sala de aula, aponte essa relevância, que em Cristo Jesus, o segundo Adão, nós somos predestinados à vida eterna. Glórias ao Cordeiro por isso. Queridos irmãos, não poderíamos finalizar, concluir essa lição sem falarmos disso, que Jesus Cristo é a nossa esperança. O mundo diz que a esperança é a última que morre. A nossa esperança é a única que não morre. Por quê? Porque a nossa esperança está viva eternamente à destra da majestade. Eu tenho certeza que a sua sala, que os nossos irmãos muito se alegrarão com esta mensagem. É uma mensagem de esperança. Assim como em Adão fomos predestinados à morte eterna, à condenação eterna, fomos encerrados a esse julgamento, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós somos predestinados à vida eterna, o livramento dessa condenação e desta morte eterna. Queridos, estamos encerrando. A conclusão vai nos dizer assim: em Jesus Cristo, nossa comunhão uns com os outros torna-se ainda mais forte. Na igreja, todos somos um, formando um só corpo. Aleluia! Louvado seja Deus, em Cristo Jesus. Havia, após a instituição de Israel, após o surgimento de Israel, havia 2 povos na terra: os judeus e os não-judeus, os israelitas e os gentios. Mas com Cristo ele trouxe um terceiro povo chamado igreja. Então em Cristo Jesus nós fazemos parte desse corpo. Louvado seja Deus por isso. Nós encerramos aqui esta pré-aula. Que Deus abençoe a sua vida, e eu tenho certeza que esta aula será muito frutífera lá na sua sala de aula, na sua EBD. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Foi um prazer ter a sua companhia conosco. Amém. Deus abençoe você. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia.